Muito bem, meus caros colegas, vamos resolver exercícios sobre diagramas de fase. Olá, meu caro estudante, eu sou o Guilherme, sou professor de Física, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos resolvendo exercícios sobre diagramas de fase, conteúdo esse que está presente na ementa do segundo ano do ensino médio, muito comum em provas de Física Básica, do tipo Enem, PISME. Então, seja bem-vindo. Caso você queira acompanhar os exercícios que eu estou resolvendo, é só acessar o material que está na descrição desse vídeo. Bom, vamos para os exercícios então. O primeiro exercício diz assim: considere o diagrama de fases a seguir. Considere o diagrama de fases adiante, em que P representa a pressão e θ, esse zero cortado é a letra grega θ, a temperatura absoluta da substância. Lembrando que ele está falando aqui de temperatura absoluta, é a temperatura na escala absoluta de temperatura, também chamada de escala termodinâmica de temperatura, que é a escala Kelvin, tá? Isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum, tá bom? Kelvin. Toda temperatura que for trabalhada no estudo dos gases em termodinâmica, ela tem que ser dada na escala Kelvin. Não se esqueça disso. Muito bem, é correto afirmar que, então, ele tem um diagrama de fases. Antes da gente ler as alternativas, vamos tentar complementar esse diagrama de fases aqui com as informações que a gente já conhece. Então, lembrando, um diagrama é como um plano cartesiano aqui, né? Então, no eixo horizontal nós temos a temperatura, e ele já informou isso pra gente, lá na escala absoluta, né? Tá aqui, ó, temperatura. No eixo vertical temos a pressão, então tudo certo. Então, a partir da origem, nós temos a primeira curva aqui, né, nesse pontilhado, tá? Que vai até o ponto que ele chamou de T. Lembrando que esse ponto T aqui, né, que é a bifurcação, né, no nosso desenho, né? Isso aqui a gente chama de ponto triplo ou ponto tríplice, que é o ponto onde coexistem as três fases. A substância vai estar nas três fases ao mesmo tempo. Então, é a fase sólida, aqui vai aparecer uma fase sólida, líquido e vapor simultaneamente. Na região inferior aqui do gráfico, já colorido de uma cor mais escura, ele já está dizendo que essa é a região do vapor. No intermediário aqui, né, dessa bifurcação, né, ele já está dizendo que é o estado líquido, e o estado que está faltando aqui colocar é o estado sólido, certo? A curva, desse ponto, né, da interseção com o gráfico, da interseção com o eixo da pressão até o T, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou fazer de vermelho, esse pedacinho aqui é a nossa curva de sublimação. Do ponto T até a parte aqui onde eu vou chamar de ponto B, ó, até essa extremidade eu vou chamar de ponto B. Eu vou fazer de outra cor, vou fazer de verde. Aqui onde eu estou fazendo de verde, onde eu estou passando de verde, nossa. Aqui onde eu estou destacando de verde, essa curva aqui é a curva que tem a fronteira do estado sólido para o líquido. Então isso aqui é a curva de fusão. E a curva que separa o líquido do vapor, né? É a curva que já está cheia aqui, a linha cheia que está aqui, né? Desde o ponto T até o ponto C que está ali, essa curva aqui é a curva de vaporização. Curva de vaporização. E observa que ele marcou também uma informação importante, tá? Ele marcou um θ índice C aqui, e ele marcou uma fronteira vertical separando gás de vapor. Então, antes da gente ler as alternativas, só lembrar o que é esse ponto C e o que é esse θc aqui. O ponto C, exatamente o ponto C, é o que a gente chama de ponto crítico. E o que é o ponto crítico? É o ponto que está o quê? Quando a substância está além desse ponto crítico, ele já não mais está no estado de vapor, ele já está no estado gasoso. E o que isso quer dizer? Uma vez que a substância esteja além desse ponto crítico, se você mantiver a temperatura dele e tentar trazer ele de volta para o estado líquido, através de uma compressão, ou seja, você vai aumentar a pressão sobre ele, você não consegue fazer esse caminho de volta. Tá? Esse caminho de volta ele não é mais possível, tá? Então isso define o estado gasoso, tá? A partir do ponto crítico, você não consegue trazer o gás de volta para o estado líquido
fazendo uma compressão sobre ele, exercendo uma compressão sobre ele, tá certo? No estado de vapor você consegue trazer do vapor para o líquido, você pode manter a temperatura constante, aumentar a pressão sobre ele, e aí você vai conseguindo fazer o caminho de volta, tá certo? Essa aqui é a ideia. E o θc, já que o θ está representando a temperatura, significa a temperatura crítica. E o que representa essa temperatura? A temperatura a partir do qual o vapor vai se comportar como gás e aí não mais vai conseguir retornar para o estado líquido. Essa aqui é a ideia. Então vamos achar a alternativa que esteja falando alguma coisa que faça sentido, né? Letra A diz assim, a curva Tc, que é a curva de vaporização, representa a solidificação da substância? Não, é a curva de vaporização. Então isso aqui está errado, não pode ser essa alternativa. Letra B, acima de θc, ou seja, acima da temperatura crítica, o sistema é tetrafásico? Não faz sentido isso aqui, né? Porque o que pode acontecer é o sistema ter 3 fases coexistir aqui no ponto tríplice e não a partir da temperatura crítica. A partir da temperatura crítica ele vai ser estado gasoso e apenas estado gasoso. Letra C. Gás é o estado da substância que se consegue liquefazer por compressão isotérmica. Errado. Gás é o estado da substância que não se consegue fazer isso, tá? Liquefazer por compressão isotérmica é aquela ideia de liquefazer é transformar de novo em líquido. Compressão isotérmica quer dizer mantém a temperatura constante e aumenta a pressão sobre ela. Então, você mantendo a temperatura constante e aumentando a pressão sobre um gás, você consegue trazer ele de volta para o líquido? Não. O gás não. O vapor sim. Essa é a diferença dos dois estados. Então, no gás não. Então, a letra C está errada. Por quê? Porque não é que se consegue, sim que não se consegue. Letra D. Gás é o estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Perfeito. Essa alternativa aqui faz sentido. E letra E, no diagrama está representada uma isoterma? Não, não está representada uma isoterma, está representado um diagrama de fases que corresponde às curvas de fronteira entre estado sólido, líquido e vapor e também indicado o ponto tríplice e o ponto crítico dessa substância. Então, para esse exercício, gabarito, letra D.